Olá, nós sabemos que existem duas Coreias, com regimes totalmente antagônicos e que se odeiam muito, mas você já se perguntou, como eles chegaram nessa situação? E como essas duas pequenas nações foram responsáveis pelo maior conflito da Guerra Fria? As Coreias já foram uma nação unida, porém foram fantochizados pelo Japão e invadidos e anexados pelos mesmos em 1910. Eles foram uma colônia do Japão até 1945. Durante esse período foi feita uma tentativa de japonizar a Coreia, destruindo símbolos culturais, proibindo o ensino do idioma coreano, e até nomes coreanos foram proibidos e convertidos em nomes japoneses. Milhares de coreanos foram mortos nesse processo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território da Coreia foi importante para o Japão durante a invasão à China. No final da Segunda Guerra Mundial, quando a vitória aliada era uma questão de tempo, foi feita a Conferência de Yalta, em que Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética basicamente decidiram como ficariam as fronteiras da Europa quando a guerra acabasse. E nesse acordo foi decidido com os soviéticos que caso eles invadissem a Manchúria, um território chinês que estava ocupado pelo Japão, eles receberiam uma zona de influência no norte da Coreia enquanto os americanos ocupariam o sul. E assim foi feito. Depois da rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos dividiram a península da Coreia entre eles. Em teoria eles deveriam criar um governo unificado, porém eles fizeram exatamente o oposto. Ambos criaram seus próprios estados coreanos como bem queriam. Ambas as potências ficaram na Coreia por 3 anos. A União Soviética criou um governo comunista governado por Kim Il-sung alinhado aos soviéticos. E os Estados Unidos administrou o país e realizou eleições que o pró-americano Sigma Rhee foi eleito pela Assembleia. Quando os americanos e os soviéticos saíram da Coreia em 1948, os dois governos continuaram separados, cada um queria a unificação da Coreia, mas cada um com seu modelo, com ambos se considerando a Coreia legítima e o outro sendo um inimigo. E no contexto da Guerra Fria, em que cada pedaço de terra era disputado, as Coreias viraram um ponto crucial. Os soviéticos e chineses queriam uma Coreia comunista e já estavam preparando a invasão há muito tempo, com um exército extremamente fortalecido, e em 25 de junho de 1950, apenas um ano após a retirada total das tropas americanas, a Coreia do Norte com apoio soviético e chinês invadiu a Coreia do Sul com mais de 130 mil soldados. A Coreia do Sul foi pega desprevenida, e não estava preparada para uma invasão em larga escala da Coreia do Norte. Por conta do despreparo, a Coreia do Sul foi massacrada pelo Norte no início da guerra, e Seul, capital da Coreia do Sul, foi capturada pelos norte-coreanos em só 3 dias de guerra. Os Estados Unidos, vendo a invasão, imediatamente mandaram algumas tropas para defender a Coreia do Sul, porém inicialmente, elas não fizeram grande efeito, e em 2 meses de guerra, a Coreia do Norte conquistou praticamente todo o território sul-coreano, empurrando a Coreia do Sul para o sudeste do país. A ONU, então, considerando a invasão da Coreia do Norte um crime contra a paz mundial, autorizou então uma coalizão de membros da ONU para que enviassem tropas para defender a Coreia do Sul. Militares de vários países foram enviados para a guerra. E foi a partir de agosto de 1950 que as tropas da ONU e Estados Unidos chegaram em peso e começaram a retomar territórios sul-coreanos. Em setembro de 1950 foi feito um desembarque de tropas em Incheon, no extremo oeste da Coreia do Sul. Se iniciou então uma contraofensiva extremamente rápida e em outubro de 1950 as tropas aliadas da Coreia do Sul dominaram praticamente toda a Coreia do Norte. É aí que entra mais um país na história. A China já fornecia armamento para a Coreia do Norte e até alguns voluntários chineses. Porém, vendo que eles estavam quase completamente dominados e sucumbiriam para as tropas americanas e sul-coreanas, os chineses entraram oficialmente na guerra para defender a Coreia do Norte, entrando oficialmente em outubro de 1950. A China serviu mais de 1,5 milhão de soldados na guerra, e com as tropas chinesas ocorre uma reviravolta na guerra novamente, e as tropas norte-coreanas recuperam territórios e avançam na Coreia do Sul novamente. Porém, a onda de avanços chineses foi contida e as tropas da Coreia do Sul, Estados Unidos e ONU conseguiram recuperar territórios e as batalhas voltaram para as fronteiras originais. A partir desse ponto ocorre uma estagnação na guerra. Os números de soldados estavam equilibrados, a região das fronteiras era extremamente montanhosa, e todas as tentativas de avanço custavam milhares de vidas e os ganhos eram mínimos. Os combates começaram a ser feitos em trincheiras similares ao fronte ocidental na Primeira Guerra Mundial. Ninguém mais aguentava a guerra, e a partir do meio de 1951 começaram as iniciativas de um armistício para encerrar a guerra, porém essa tentativa de paz durou 2 anos.
2 anos de centenas de milhares de pessoas morrendo no campo de batalha incessantemente por territórios mínimos. O armistício oficial foi feito em 27 de julho de 1953, as fronteiras foram refeitas mas com alterações muito pequenas. Ao todo especula-se que foram mortos de 2 a 3 milhões de pessoas durante a guerra, com esse sendo o conflito mais mortal de toda a Guerra Fria. Vale lembrar que o que foi feito foi um armistício e não um acordo de paz, ou seja, teoricamente falando, a guerra nunca acabou, apenas deu um tempo. Além das milhões de mortes, essa guerra também foi muito impactante para a cultura de ambos os países. Para a Coreia do Sul, reforçou uma necessidade de fortalecer o seu exército para se prevenir de uma possível outra guerra com seu vizinho do norte. A Coreia do Sul tem um dos melhores exércitos do mundo e até hoje na Coreia do Sul todos os homens são obrigados a servir no exército por pelo menos 1 ano e meio. Na Coreia do Norte, essa guerra foi usada como forma de legitimar o governo de Kim Il-sung, que governou como um ditador a Coreia do Norte por 46 anos. Um enorme ódio aos Estados Unidos, e uma necessidade de se fortalecer para um possível conflito com seu vizinho do Sul. Hoje a Coreia destina uma enorme parte da sua economia para o exército e possui bombas atômicas, realizando diversas ameaças à Coreia do Sul e países vizinhos. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos de história, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe, isso ajuda muito o canal.